Nos últimos anos, muito se tem falado sobre a mortalidade das abelhas. O assunto preocupa o mundo todo e aqui em Santa Catarina não é diferente, já que o estado é um grande produtor de mel. Por isso, técnicos e apicultores reforçam a atenção sobre os cuidados dos apiários para manter as colmeias fortes e produtivas. E a alimentação das abelhas é um ponto fundamental. E não é só a cadeia produtiva do mel quem ganha com isso, mas sim a agricultura como um todo. As abelhas são vitais para a agricultura. Elas são responsáveis pela polinização das flores, que garante a produção dos alimentos. Para se ter ideia, só na cultura da maçã em Santa Catarina são necessárias 60 mil colmeias para fazer a polinização das flores, o que resulta em 650 mil toneladas de frutos. Transformando isso em dinheiro, significa dizer que as pequenas trabalhadoras reforçam o orçamento do Estado em mais de 300 milhões de reais. Esse valor é somente no caso da maçã, mas o mesmo papel elas desempenham em muitas outras culturas. Por isso, nesta época do ano, é necessário a atenção redobrada nos apiários para evitar a mortalidade de abelhas por causa da falta de alimentos e devido às baixas temperaturas, acentuando assim um problema que já acontece em todo o mundo. A mortalidade das abelhas também preocupa técnicos e apicultores aqui em Santa Catarina. Isto porque, além da produção do mel, as abelhas desempenham um papel muito importante na polinização dos cultivos agrícolas. Sobre esse assunto, eu converso agora com a médica veterinária Mara Rúbia Romeu Pinto, que trabalha na EPAGRE, na Cidade das Abelhas, em Florianópolis. Rúbia, você já tem um diagnóstico sobre o porquê dessa mortalidade das abelhas? Na verdade, diagnóstico preciso não existe nem a nível mundial sobre a questão da mortalidade. E preocupa tanto os técnicos aqui do estado, como também os técnicos e apicultores do mundo inteiro, assim como todos os envolvidos na cadeia apícola e indiretamente daqueles cultivos que são beneficiados pela polinização das abelhas. Nós estamos fazendo um levantamento em todo o estado, apurando quais seriam as perdas reais que estão acontecendo, tanto perdas de colmeias quanto a mortalidade das abelhas. E a partir desse levantamento nós estamos levantando hipóteses. Não existe um diagnóstico com uma causa específica de mortalidade. O que a gente tem diagnosticado aqui no estado são questões muito pontuais. Na verdade, não é uma entidade de doença. O que a gente tem muito é problema de manejo. Falta de alguns cuidados básicos que não requerem um investimento financeiro em cima da atividade e que trazem muitos benefícios e controlam certos problemas que podem vir a acontecer na produção agrícola. Entre esses problemas a gente pode destacar problema de frio, de fome. A alimentação das abelhas é uma coisa muito importante para prevenir qualquer tipo de problema que venha a acontecer com a colmeia. Então a gente está trabalhando principalmente em cima desses pontos. Outro fator também que tem levado a contribuir com a mortalidade, aí, quando a gente vê realmente abelhas mortas no apiário, é intoxicação por defensivos agrícolas. Esses fatores já têm sido confirmados, inclusive com análises de laboratório aqui no estado. A nutrição das abelhas é uma das principais ferramentas da apicultura moderna. Ela é capaz de determinar o fracasso ou sucesso da atividade. No período outono-inverno, o apicultor deve fornecer alimentação de manutenção para as colmeias. A veterinária Rúbia explica como é esse tipo de alimento. Para essa fase de manutenção, então, que é no outono e inverno, a gente vai usar um xarope que a gente chama de xarope concentrado, em que para a preparação desse xarope nós utilizamos 3 partes de açúcar e 1 parte de água. Misturamos isso, levamos ao fogo e assim que levantar a fervura pode ser desligado. Nesse caso de alimentação de manutenção, o xarope concentrado vai ser fornecido então para as colmeias e o volume total de açúcar durante essa fase normalmente se usa em torno de 10 kg de açúcar por colmeia. Claro que isso não é fornecido todo de uma vez só, conforme as abelhas vão consumindo para não deixar também esse xarope azedar ou estragar dentro da colmeia. Existem várias fórmulas de ração proteica para fornecimento para as abelhas. Nós vamos explicar aqui uma fórmula bem simples em que temos açúcar e levedura de cerveja. Então, nós vamos fazer uma mistura aqui de 1 kg
sendo que deste 1 quilo nós vamos adicionar 650 gramas de açúcar refinado. Isso é muito importante, que o açúcar seja açúcar refinado, porque ele é um açúcar fininho. Adicionamos então ao açúcar 350 gramas de levedura de cerveja ou levedura de cana-de-açúcar. Essa mistura então deve ser bem misturadinha mesmo, para não ficar partes separadas do açúcar e da levedura, para que ela não consiga selecionar. E nesta alimentação de manutenção, nós podemos fornecer a ração assim mesmo, seca, porque nós vamos fornecer pequenas quantidades. O objetivo é só de deixar essas abelhas que já estão na colmeia fortes até a próxima entrada de néctar ou a alimentação de estimulação. A recomendação é que o apicultor forneça 1 a 2 colheres de sopa de alimento proteico por colmeia a cada 15 dias. Outro manejo importante é o fornecimento de alimentação para estimular a postura da rainha. Esta prática deve ser feita 60 a 40 dias antes da previsão da florada principal da região. Nesse caso, nós vamos trabalhar também com alimentação energética e alimentação proteica. Vai mudar na alimentação energética a proporção de açúcar e água. Nesse caso, a gente quer um xarope que seja menos concentrado, simulando uma entrada de néctar na colmeia. Para isso, nós vamos utilizar 4 partes de açúcar e 6 partes de água. Misturamos isso em uma panela, levamos ao fogo e assim que levanta a fervura podemos desligar. Vai se fornecer de 1 litro a 1,5 litro do xarope por colmeia a cada 15 dias. Junto com essa alimentação energética, nós precisamos fornecer a alimentação proteica, que é exatamente a mesma fórmula utilizada para alimentação de manutenção, só que dessa vez, em vez de ser fornecida seca, nós vamos administrar na forma de bifes para a colmeia, então misturando água na quantidade suficiente para se fazer uma pasta que não grude na mão. A água deve ser adicionada aos poucos. Vai colocando um pouco de água e vai misturando. A massa deve ficar umedecida, quase que como uma massa de pão. Ela não pode ficar grudando na mão, nem ficar seca demais. Agora a gente está chegando no ponto certo para confeccionar os bifes, em que essa massa já não está mais grudando na mão, mas ao mesmo tempo não está dura ao ponto que as abelhas não consigam ingerir. Então esse aqui é o ponto para se fazer os bifezinhos. Para fazer os bifes, então, a gente separa porções dessa massa que já está pronta, em torno de 100 a 200 gramas por colmeia. Para manter a umidade da massa do bife, a gente coloca dentro de saquinhos, que pode ser como esse aqui, saquinho plástico, ou aquele filme que a gente utiliza para embalar alimentos. Então, dessa forma, ele vai ser fornecido lá na colmeia, tendo cuidado de, na hora de colocar ele em cima dos favos, abrir o fundo ou fazer pequenos rasgos no plástico para facilitar o consumo pelas abelhas. Além de todos esses cuidados com a nutrição das abelhas, é importante ficar atento ao manejo correto do apiário, para evitar que as famílias morram de frio no inverno.